Ainda sem vencer em 2023, o líder da Bundesliga, Bayern de Munique, viu a sua distância em relação ao vice-colocado Union Berlin cair para apenas 1 ponto após o fechamento da 18ª rodada da competição. Bom, ao contrário do que aconteceu lá atrás, na primeira rodada da Bundesliga, onde o Bayern de Munique atropelou a Eintracht Frankfurt por 6-1 em pleno Deutsche Bank Park, desta vez o reencontro entre os dois times pelo segundo turno do campeonato terminou empatado em 1-1 na Allianz Arena. Aliás, este foi o terceiro empate do Bayern de Munique nas 3 partidas disputadas até aqui em 2023, e detalhe, todos pelo mesmo placar, né, 1-1, visto que os bávaros estrearam no ano empatando com o RB Leipzig fora de casa, posteriormente encararam o Colônia na Allianz Arena e, graças ao gol salvador de Joshua Kimmich aos 45 minutos da segunda etapa, o Bayern se livrou de sofrer sua segunda derrota na temporada e agora obteve um novo empate contra o Eintracht Frankfurt pela 18ª rodada da Bundesliga. Por sinal, para falar um pouco mais da partida que movimentou a rodada do último final de semana da Bundesliga, o Bayern de Munique até chegou a sair na frente do placar através de Leroy Sané aos 34 minutos da etapa inicial. O Bayern de Munique, inclusive, que teve 4 chances claras de gol no primeiro tempo, acabou convertendo apenas essa, e fazendo jus àquele velho ditado do quem não faz toma, o Eintracht Frankfurt retornou melhor no segundo tempo, equilibrou as ações do jogo e chegou ao empate aos 24 minutos com Kolo Muani dando números finais à partida 1-1, um resultado ruim ao Bayern de Munique e um ótimo resultado à equipe de Oliver Glasner, que acumula a sua 6ª partida seguida sem derrota na competição. Portanto, esses 3 empates obtidos pelo Bayern nesse novo ano de 2023 deixam claro e evidente que o longo período de inatividade vivido pelos bávaros em função da disputa da Copa do Mundo de 2022 e do rigoroso inverno que atinge a Alemanha todo início de ano acabou prejudicando e muito os atuais decacampeões alemães, tendo em vista que eles vinham ali de uma incrível sequência de 10 vitórias seguidas, isso incluindo todas as competições. Lembrando que o Bayern perdeu apenas um jogo até aqui na temporada 2022-2023, uma derrota sofrida para o Augsburg por 1-0 lá na 7ª rodada da Bundesliga disputada em setembro do ano passado. No geral, em 27 jogos disputados até aqui na temporada, o Bayern soma 19 vitórias, 7 empates. E essa derrota para o Augsburg foram 85 gols marcados, uma média de 3,15 e somente 23 tentos sofridos, uma média de 0,85 por partida, o que resulta aí em um ótimo índice de 79% de aproveitamento. Logo, diante de todo este cenário, a gente chega à conclusão de que a temporada do Bayern de Munique é muito boa, né? O time vem bem em termos de aproveitamento, lidera a Bundesliga, embora esteja apenas 1 ponto à frente do vice-colocado Union Berlin. E se a gente pegar ainda como parâmetro a Champions League, a gente nota que os bávaros encerraram a fase de grupos do torneio continental registrando 100% de aproveitamento e avançando assim às oitavas de final. Então a temporada do Bayern é muito boa. Todavia, bastaram esses 3 empates aí para que uma enxurrada de críticas caíssem sobre o treinador Julian Nagelsmann, a pressão assolasse também os jogadores, algo totalmente desnecessário, né? Ainda mais se a gente analisar os adversários que o Bayern enfrentou neste início de ano, 2 adversários que brigam ali na parte de cima da tabela da Bundesliga, no caso RB Leipzig e Eintracht Frankfurt. O RB Leipzig, por exemplo, era considerado ali um principal postulante ao título alemão, juntamente com o Bayern de Munique e Borussia Dortmund no início da temporada. É o atual campeão
da Copa da Alemanha, enquanto o Eintracht Frankfurt já vem de uma ótima temporada sob o comando de Oliver Glasner, é o atual campeão da Europa League, então não havia necessidade de tanta crítica por parte da mídia e dos torcedores por conta desses 3 empates seguidos do Bayern de Munique neste início de ano. E ainda, se a gente recordar que o Bayern perdeu recentemente 2 importantes peças de seu elenco, no caso Manuel Neuer e Lucas Hernandes, a gente já sabia que o time enfrentaria um pouco mais de dificuldade neste começo de ano, embora o Bayern de Munique tenha ido ao mercado para preencher essas lacunas deixadas por Neuer e Lucas Hernandes, contratando Jan Sommer junto ao Borussia Mönchengladbach e o lateral esquerdo / zagueiro Daley Blind do Ajax. É o Bayern de Munique que não tem por características, né, contratar jogadores no meio da temporada. Então todas essas situações deveriam ser analisadas antes de fazer o castelo de areia do Bayern de Munique literalmente desmoronar por conta de 3 empates consecutivos, inclusive com as chegadas aí de Jan Sommer e Daley Blind, os investimentos realizados pelo Bayern de Munique na temporada 2022-2023 já ultrapassaram a casa dos 145 milhões de euros, conforme você pode acompanhar aí na tela. Bom, e para você ter um pouco mais de noção do tamanho da crise que se instaurou no Bayern de Munique em decorrência desses 3 empates, eu trago uma matéria publicada pelo Kicker, um dos sites mais renomados da Alemanha, cuja especialidade é o futebol. Um artigo publicado na última sexta-feira, dia 27, onde o Bayern de Munique nem havia enfrentado o Eintracht Frankfurt ainda nessa partida na Allianz Arena, e por conta daqueles 2 empates contra o RB Leipzig e o Colônia, o mundo já desmoronava ali sobre a cabeça de Julian Nagelsmann e os seus jogadores. Conforme você pode acompanhar aí na tela, você lê o título Bayern à beira, né, fazendo uma alusão aí como se a equipe estivesse à beira de um penhasco, por exemplo, à beira de um precipício, ou seja, né, como se o time estivesse ali no limite. No subtítulo, a seguinte indagação: 2 jogos, nenhuma vitória. Agora são 3 já, né? Os próximos jogos são extremamente importantes para o Bayern. O sucesso é necessário para evitar a agitação iminente, ou seja, vitórias nos próximos jogos são importantíssimas para não agravar o crescimento dessa enorme crise que assola o clube. E ainda abaixo da foto, eu não sei se você consegue ler aí, mas está escrito: o povo de Munique, no caso a torcida do Bayern, imaginou o início de 2023 de maneira diferente. Pois é, então o clima antes do jogo contra o Eintracht Frankfurt já era esse. Você imagina depois que o Bayern acumulou outro empate por 1-1, como que as coisas ficaram. Eu trago para você um artigo publicado pela Kicker poucas horas depois do empate na Allianz Arena, onde você lê o subtítulo da matéria que o chefe do conselho do Bayern de Munique, no caso o CEO do clube, o Oliver Kahn, não reconhece a equipe da Baviera. Aí no título, o sentimento de Kahn e a análise de Nagelsmann: é uma crise de resultados. Ambos chegaram a essa conclusão aí. Para Oliver Kahn, presidente do conselho do Bayern, as coisas estavam claras após o terceiro 1-1 no ano. O ex-goleiro do Bayern sentiu que atualmente havia uma equipe diferente do que em 2022 e o treinador Julian Nagelsmann reconheceu muitas coisas. Bom, obviamente eu não vou trazer todo o conteúdo dessa matéria aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a partir dessas informações aí já dá pra gente ter a clara noção de que até mesmo o CEO do Bayern de Munique, Oliver Kahn, não anda nada satisfeito com os resultados obtidos pelo time. Foram apenas 3 pontos conquistados de 9 disputados desde a retomada da Bundesliga, algo que, é claro, não agradou em nada o ex-goleiro e CEO do Bayern de Munique, Oliver Kahn. E o que fazer para mudar esse cenário, para mudar essa perspectiva? Ganhar.
O Bayern de Munique precisa voltar a ganhar o quanto antes para espantar essa crise, para aliviar a pressão que assola tanto o treinador Julian Nagelsmann quanto os jogadores do conjunto bávaro, e naturalmente eles reconquistarão a confiança perdida e reencontrarão o caminho das vitórias. Porém, isso precisa ser logo, precisa ser para ontem, tendo em vista que o próximo adversário do Bayern nas oitavas de final da Champions League será ninguém menos do que o PSG de Messi, Neymar e Mbappé. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Lembrando que o Soccer Blog tem agora um grupo no Telegram. Caso você tenha interesse, será um prazer tê-lo como membro também nesta plataforma. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações.